O que é pior é o seguinte, é colocar o secular como mal. Aí está o grande ponto nevrálgico e, na minha opinião, hoje muitas pessoas incorrem nesse erro. Por quê? Porque se esquecem que existem duas esferas. Inclusive quem falou isso foi o Abraham Kuyper. Isso é a reforma protestante resgatou. Há a esfera da criação, que você acabou de dizer, e há a esfera da redenção. A esfera da redenção e a esfera da criação são duas esferas distintas, mas inseparáveis. O secular pertence à esfera da criação. E tudo que pertence à esfera da criação, Deus disse no final de tudo que era bom, muito bom. E o grande problema é que antes da reforma, essa distinção era muito grave, como o pastor Luiz disse. Tudo era ligado à igreja, então nada podia, a não ser com a igreja autorizando. Com a reforma libertou o secular para ser o que ele é e para legitimar o secular como sendo de Deus, tanto quanto a esfera da redenção. Portanto, pegando um gancho aqui do professor, se eu assento numa aula e vou estudar família à luz da Bíblia com o pastor Luiz Fernando, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Mas quando eu saio com a minha esposa ou meus amigos e vou num shopping e vou ver um filme, não, isso aí não é de Deus. Não, eu estou fazendo isso porque isso pertence à esfera da criação. E é tão lícito e governado pelo mesmo Deus que governa a esfera da redenção. E a reforma trouxe essa libertação. É por isso que com a reforma vieram as artes, as ciências, as universidades. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra são lícitas. E mais do que lícitas, a sociedade precisa delas, para que a sociedade se desenvolva para a glória de Deus. É um avanço tecnológico, ou o avanço da ciência. O avanço da ciência acontece logo depois da reforma. Não, inclusive, o pastor Luiz Fernando deve conhecer aquele incidente de Lutero com o sapateiro. Ele pode até falar sobre isso. Agora, eu queria pegar um gancho da sua fala e incrementar um pouquinho a coisa aqui. Nós temos realmente a questão da criação e da redenção, mas temos um processo que ele permeia essas coisas. A Bíblia fala sobre mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo é um sistema que tem a sua gênesis no próprio diabo mesmo. A mentalidade do mundo é essa que a gente deve fazer a distinção. Para que nós não possamos misturar essas coisas, não é? Com o pecado entrando na criação, nós temos essa geração desse sistema que Paulo vai dizer em Romanos 12, não se conforme com o presente século, ou com o presente mundo, mas transforme-se renovando a sua mente, isso aí pela palavra. Então, essa linha divisória, nós temos que manter. Eu trabalho no banco, lá é mundo. Não, lá é uma questão profissional secular. Isso. Agora, quando eu adoto a mentalidade do mundo, isso corrompe, isso vai cooptar o cristão a se igualar. É a distinção que Kuyper diz das duas esferas, que são distintas, ou seja, mas inseparáveis, significa que todas as duas esferas estão debaixo do governo e da providência de Deus. Em Isaías, nós temos em Isaías 45, Deus dizendo, eu crio a paz e faço o mal. Em compensação, essa distinção trata exatamente do que o pastor Luiz disse. Há uma distinção em termos de verdades e valores. Por exemplo, se eu trabalho num banco, como o pastor trabalhava, e ele é um profissional que busca a excelência, que busca fazer aquilo pelo qual a profissão dele o dá por natureza, ele serve e glorifica a Deus. Agora, se ele usar a profissão dele para burlar a lei, para enganar as pessoas, ele está servindo, como diz assim, ao sistema do mundo, no sentido desse sistema que contraria
os valores de Deus. São duas coisas diferentes, aí que está a diferença. O fato de ele trabalhar no banco e buscar excelência como gerente é tão lícito quanto você dar aula no CTMDT, e tão santo quanto. Agora, se você der uma aula no CTMDT e enganar os seus alunos, levando-os a qualquer coisa que você, de repente, pela sua cobiça deseja, usa tão mal o dom que Deus te deu quanto o gerente de banco que desvia um dinheiro para o seu benefício próprio. Essa separação, eu acho que ela se dá muito também pelo próprio coração do homem, sim, porque Jesus, quando ele veio trazer uma nova cultura para a terra, a cultura do céu, do reino de Deus, e ele encontrou uma cultura formada aqui na terra, com toda a religião do judaísmo, aquela coisa toda, a religião externa, e o homem mostrava quem ele era, e Jesus vem trazer uma religião do coração, e essa religião do coração, ela tira essa visão de secular e santo, porque aonde eu estou, eu sou um cristão. Aonde eu estou, qualquer lugar do mundo, as leis que regem a minha vida estão no meu coração. É Deus, é a palavra dele. Então, se eu sou um jogador de futebol, um gerente de banco e um pastor, eu sou a mesma pessoa, se eu for um cristão, em qualquer lugar. Não é a vida externa que comanda, que dita o meu passo, mas é aquilo que está dentro de mim. Então, se eu estou aqui na igreja pregando, e eu prego sobre santidade, sobre ser manso e amoroso, aí eu vou jogar futebol, alguns falam, mas lá é secular, não é lugar de crente. Mas lá é o lugar de eu ser crente. Na hora que eu tomar um bicudo, e eu ter paciência com o meu irmão e não xingar um palavrão, eu estou mostrando cristianismo na vida do meu próximo. Agora, se eu separar, eu não posso nem jogar futebol, porque lá é um lugar que não é de Deus, como algumas religiões dizem. Eu não posso no Mineirão ver o meu Atlético jogar, porque não é de Deus. Não só religiões, mas como algumas denominações. Isso, denominações, exatamente. Então, quando você tem um conhecimento particular, bíblico, com Deus, a sua vida com Deus e a sua consciência santa diante do Senhor, o Espírito Santo te mostra o que deve e o que não deve, o que é lícito e o que não é lícito, independente de ambiente, porque a Bíblia diz que nós temos que brilhar a luz de Cristo no meio das trevas, e as trevas é esse sistema que o pastor falou. Se você vai para uma faculdade, a faculdade é de Deus? É, mas o sistema que gera aquela faculdade, será que é de Deus? Bom, se não é ou é, eu vou lá, vou fazer a diferença, porque eu sou do Senhor. Eu acho que essa visão tem que abrir. Uma aluna nossa do Carisma, só complementando, uma aluna nossa do Carisma formou ano passado, botou no Twitter dela assim: eu não sabia que fora da bolha era tão difícil, porque o sistema do seminário é uma bolha de proteção, e quando você sai da bolha, você encontra que pessoas que não são de Deus, que não têm princípios cristãos, ou até mesmo dentro da igreja, que não ainda cresceram na fé, e você tem que lidar, e é um choque, porque não teve a consciência, que independente do lugar que eu esteja, eu tenho que estar com o meu coração no Senhor, dirigido pelas leis dele. E aí não faz diferença o local. E aqui é um ponto importante: o cristão, gostando ou não gostando da ideia, ele está inserido no mundo. E é aqui o campo de atuação dele, de qualquer maneira. O campo é o mundo, o que ele precisa fazer é usar o que o mundo tem a oferecer, sem se deixar usar pelo mundo. Essa é a questão. Ele tem que estar no mundo, mas não ser mundano. Perfeito. Agora, o que é mundano? É tudo aquilo que funciona sem Deus. A política é mundana. A filosofia é mundana. Porque funciona sem Deus. Agora, eu travo contato com essas coisas na escola, no dia a dia, quando eu voto. E isso eu preciso fazer como cidadão. O que eu não posso é me deixar levar pela corrupção que o sistema dá. Por isso que eu vejo uma dificuldade enorme em cristão entrar na política. Por quê? Ele entra com um bom propósito, mas não pode se iludir ao ponto que lá tudo é tranquilo. Se eu não fizer algumas manobras, ninguém aprova meus projetos. É uma luta mesmo. Mas aí nós temos que ser igual o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ainda que eu morra, o princípio que governa a minha vida é esse. Agora, você citou um exemplo, que exatamente eu queria contrapor o pastor Luiz Fernando. Daniel viveu, entre aspas, num governo secular e serviu a Deus com integridade dentro da esfera que lhe cabia no governo secular de forma plena e perfeita. Eu tenho dificuldade com isso que o pastor Luiz Fernando acabou de dizer agora, dizer que filosofia, dizer que alguma coisa é mundana. Para mim, a definição de mundana é outra. Para mim, a definição de mundana é quando você molda os seus valores cristãos em cima de valores que são contra cristãos, no que diz respeito à revelação da palavra de Deus. Por quê?
Porque a esfera da filosofia é diferente da esfera da revelação. Nós não podemos dizer que a Bíblia tem a resposta para a construção de um prédio. Assim como nós não podemos dizer que a filosofia tem as respostas para a existência de Deus. Mas a filosofia tem as respostas para muitas coisas que a Bíblia não tem. Então nós precisamos tomar cuidado com isso e não chamar de mundano aquilo que pertence à sua esfera lícita de explicação. A Bíblia não ensina você a fazer uma cirurgia de coração. Pois é, mas... E nem ensina você a construir um prédio. Mas essas duas coisas não são mundanas, porque são divorciadas da revelação de Deus. A Bíblia não trata de todas as coisas e nem tem todas as respostas. Eu acho que nós estamos falando a Bíblia mesma coisa. É do caminho do homem se reconciliar com Deus. Sim, agora com a sua permissão, quando eu trago a definição que mundanismo é tudo que funciona sem Deus, a filosofia funciona sem Deus. A engenharia funciona sem Deus. Sim. Mas a gente percebe que como cristão, eu não posso me ausentar da convivência com esse tipo de conhecimento. Sim. Ou de atividade. Sim. Então, se eu sou um engenheiro, eu vou ser o melhor que eu puder e edificar da melhor maneira possível, para a glória de Deus. Isso. Mesmo sabendo que eu estou manipulando uma atividade que não tem nada a ver com Deus. Mas pertence à esfera da criação. A engenharia não. E é lícita. A engenharia não pertence à criação. Pertence à criação do homem. Ele gerou esse conhecimento. Mas se a gente olhar do ponto de vista... Não está na esfera da redenção, que é do livro da Bíblia. Sim. Mas se você for olhar do ponto de vista de Deus, da mesma quem maneira. deu sabedoria para o homem é Deus. Quem deu a ciência para o homem é Deus.